Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, Deus tem uma pergunta para nos fazer, só para começarmos a gente pensar naquilo que Ele nos pede no dia de hoje, nessa sexta-noite, em preparação na nova festa de Nossa Senhora da Piedade. Para você, mais importante é o cristianismo ou o catolicismo? Pergunta, seu irmão. Pergunta aí. É claro que vai ser pergunta, eu não para você. Mais importante é o catolicismo ou é o cristianismo? Quem acha que é o cristianismo, levanta a mão. Quem acha que é o catolicismo, levanta a mão. Quem está no meio do muro, levanta a mão. Cristianismo, catolicismo, tudo errado. Veja, enquanto nós não tirarmos essa feliz, firme conclusão, nós não conseguiremos nunca servir ao Senhor agradando a Ele na oração. É preciso ter muito presente no nosso coração e na nossa vida, de fato, o que para Deus é mais essencial e importante. É mais importante o cristianismo ou o catolicismo? A gente vai chegar a essa resposta, dentro da proposta do tema, Deus nos acabou de falar. E veja, a vida da igreja vem caminhando há mais de 2000 anos, fazendo com que todos os seres humanos descubram realmente um limpo conhecimento quem é Deus, quem é Jesus e o que Ele pode fazer por cada um de nós. Afinal de contas, a igreja e a fé vai sendo transmitida, e ao passo que transmitida, transformando as pessoas. Sim ou não? Nós não estamos simplesmente decorando conteúdos bíblicos para sabermos mais de Deus. Nós estamos sempre estudando a palavra de Deus e aí transformando as nossas próprias vidas. Isso é a tradição da igreja. E fez com que as pessoas redescobrissem uma nova vida e pudessem se colocar na mão de um único Senhor, antes de Jesus. A conclusão era muito grande, porque para cada sentimento, para cada desejo, para cada vontade no coração, imagine a situação desse povo antes de Jesus, que vai se apresentar com o Senhor e o nosso Deus. A conclusão não existia nas suas vidas. Você e eu somos capazes de identificar quantos desejos nós temos no coração. Somos. Para cada desejo existia um Deus. E aí veio o Senhor como um grande enviado do Pai, realizando a promessa do livro do profeta Isaías, que o Messias viria salvar o povo, fazendo com que todos os desejos dos seres humanos fossem condensados em um só Deus. Jesus é o único que satisfaz todos os nossos desejos, aspirações e vontades. Resolvido o problema de muitos deuses, porque Deus só. E essa é a chave que faz com que o povo comece a assumir uma nova vida. Afinal de contas, no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Um só Deus. Há um só Deus a gente serve. Isso tem um peso forte na história da nossa salvação, e fez com que as pessoas fossem aos poucos se purificando e se colocando cada vez mais na vida e na dignidade que Deus tem no seu coração. E nós somos igreja católica,
fruto dessa experiência maravilhosa que a tradição nos trouxe, e poder servir a um só Deus, em Jesus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A maior herança que a igreja deu para cada um de nós, que podemos ter essa grande consciência: Deus é um só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós temos. Amém? Agora, toda a proposta que Deus fez para nós na igreja faz com que todo o povo comece a entender o papel da igreja nas nossas vidas. Fazer com que nós nunca deixemos e nos afastemos das realidades e das verdades de Deus. Essa é a função da igreja. O nosso papel é, como a Bíblia quer dizer muita simplicidade e tranquilidade. A igreja é a responsável pelo atraso no reino de Satanás no mundo. Vamos repetir? A igreja é a responsável pelo atraso no reino de Satanás no mundo. Enquanto a igreja vai assistindo o término da história, Satanás vai se atrasando para que o reino dele não seja estabelecido neste mundo, e o reino dos céus, por sua vez, vai voltar ao nosso caminho. Por isso, você quer que na sua vida esteja estabelecido o reino de Deus ou o reino de Satanás? Olha para o seu irmão e não se afaste da igreja. Quando você estiver na igreja, Satanás se afastou e toma conta. E a obra da igreja de verdade é essa. Não sabe falar, não sabe não dizer que mais uma vez a igreja é responsável pelo atraso do rei de Satanás. Nós estamos aí andando com a igreja, fazendo o que nós também nos aproximemos cada vez mais de Deus. Igreja, o fato de que nós estamos numa igreja maravilhosa, perfeita, colocada à disposição do Senhor para instaurar o reino dos céus no meio do mundo, faz com que a gente também fique em uma grande realidade. A igreja é santa, pecadora, santíssima, santa. Outra coisa são outras coisas, mas a igreja é santa. A igreja é perfeita ou imperfeita? A igreja está bem como está, não precisa mudar. Aí já misturou. Está bem como está, não precisa mudar. A sabedoria dos santos padres faz com que a gente nunca caia por ele. Sabe qual é o pior defeito do ser humano? A arrogância. Achar que do jeito que está, já está bom, tudo está perfeito, não precisa mudar nada. Qual é a desgraça do casamento? O marido ou a esposa achar que não precisa fazer nada. E um tem que engolir tudo. Isso se chama arrogância. Por onde a desgraça de todo mundo? Pela arrogância. Adão, isso, meu Deus. Eva pulou a regra que Deus tinha estabelecido. E a arrogância é a sorte, para que inferno. Por isso que a grande dificuldade que pode nunca assumir na nossa vida é termos uma oração arrogante, ou seja, acharmos que devemos ser perfeitos. Tem alguém perfeito aqui? Tem levantado a foto, tem levantado a foto, algum lugar. Eu vim para os pecadores e para o mundo. Os santos precisam de Deus. Aqui nós estamos não com uma comunidade perfeita, mas uma comunidade de pecadores. Estamos todos juntos, tentando chegar ao máximo daquela santidade que Deus espera para nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, primeiro risco que impede o crescimento da igreja no mundo, a arrogância dos seus filhos e dela mesma. E os santos padres nos ajudam a entender essa verdade, lembrando um grande conceito que a gente tem sempre que é isso. A igreja precisa sempre se reformar, sempre reformar. A igreja precisa sempre se reformar, sem perder dignidade e essência, mas sempre favorecer para que as pessoas possam descobrir o seu Deus. Se a igreja precisa dessa transformação constante, você e eu não precisamos, não? A resposta não é
precisamos? A resposta é todo dia. Todo dia. Queria ter a oportunidade de nós podermos transformar a nossa vida e a igreja se transformando através de nós. E a intenção desse tema, dessa festa toda, Nossa Senhora da Piedade, também toda a nossa conversa, logo menos tem a CNBB, igreja, comunidades, é fazer com que nós consigamos refletir sobre justamente isso. A igreja precisa de uma transformação, sem perder dignidade e essência, precisa de uma transformação. E quanto mais arrogantes como igreja nós somos, menos nós teremos o crescimento da igreja no nosso mundo. E aí nós vamos acompanhando um grande processo de evolução que nos leva cada vez mais a Deus. E o tema de hoje nos propõe uma grande experiência que pode transformar a nossa igreja. Se cada um de nós vai assumir isso como um propósito pessoal e viver na sua vida essa dignidade. A igreja é uma comunidade, sim ou não? Sim. Essa comunidade é definida pelo documento que nós estamos meditando como uma casa de cristãos. A igreja é uma comunidade, é uma casa de cristãos. Não deveria ter gravado. A igreja é uma casa, é uma comunidade e é uma casa de cristãos. E o que a CNBB propõe para que a gente possa crescer dentro dessa perspectiva da palavra do Senhor? Uma das grandes dificuldades que nós encontramos na maioria das vezes na vida da igreja é a vivência dessa primeira palavrinha que o documento apresenta para que nós possamos pensar. A igreja é uma comunidade, mas ela é também uma casa. A igreja é uma casa. O catecismo da Igreja Católica chama a mim e a você a casa de Deus. Aqui nós temos um condomínio de Deus, porque são cada muitas casas dentro da casa, dentro de Deus. Assim o catecismo nos identifica como cristãos. Nós somos casa de Deus. Agora, vamos combinar uma coisa só para dois. Só para dois. Vivendo algumas experiências de igreja, você se sente em casa na igreja, sim ou não? Não tem nenhum problema na sua realidade aí? Eu não tenho. Então não é assim. E o convite do documento é fazer essa experiência de que nós possamos descobrir a igreja. Não como um templo onde eu vou para encontrar a minha igreja, mas como a minha casa. A igreja é a minha casa. E nós precisamos viver aqui como se vivêssemos dentro de uma mesma casa e sendo a mesma família que Deus vai cada um de nós. Isso depende do crescimento de todas as outras experiências que nós vamos meditar hoje. Se você vive com alguns filhos em casa, na igreja, nós não somos filhos. Mas encaramos este lugar, todos os tempos, onde recebemos, como um ídolo, onde nós sabemos que podemos buscar alguma coisa, mas não como o nosso lugarzinho, a nossa casa e a nossa residência. Amém? Guarde isso no seu coração. A igreja minha casa. Eu preciso me sentir em casa na igreja. E como casa, é casa de cristãos. Aí é que Deus te entrega. Olha para o seu irmão, só olha assim. Só dê uma olhada assim. Meu Deus. Cristão. Essa casa de Deus é a casa dos cristãos. Uma casa que se alimenta da palavra, uma casa que se alimenta da Eucaristia e uma casa que se fundamenta na caridade. A igreja é uma comunidade da casa de cristãos, vive da palavra, da Eucaristia e da caridade. Por isso, qual é o maior interesse nosso, quando vivemos de igreja, para poder nos ajudar para que ela se transforme neste mundo? Escutar, acolher e praticar. São três palavras que o documento apresenta para nós como receita para a gente responder a nossa vida. Quem quer mudar de vida, quem quer ajudar a igreja a se mudar a sua vida, só por aí já começou.
pela palavra, estudando, acolhendo e praticando. Eu posso tranquilamente acolher e praticar sem escutar Deus, fazendo o dia. Eu posso tranquilamente estudar e acolher, mas fazer café bom, zero. E faltando um desses elementos do ciclo da vivência da palavra, que acaba sendo danificada, e a dificuldade acaba sendo colocada. Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo interesse que vão participar de um vídeo ou por acaso não entrar esse evangelho de hoje na minha casa? Já pensou se isso fosse uma realidade efetiva todos os dias? A igreja se transformaria ou não se transformaria? O problema é que a gente para no mesmo falar. E talvez avance até o ato dele, mas na hora de descer, a coisa avança e a corrente de Deus vai ser atrasada. Não pela presença da igreja, mas pela falta da vida da palavra de Deus. Por isso, essa é a primeira realidade que nos caracteriza como uma casa de cristãos. Nós precisamos ter interesse absoluto e absurdo para a palavra de Deus. Como diz o Salmo, assim como uma rosa suspira pelas águas, onde suspira minha alma, quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente não pode pensar em outra coisa, não ser necessita, sede da palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, mas não tem sede da palavra de Deus, a pessoa vai estar. Precisa amar a palavra de Deus, precisamos amar a palavra de Deus e alimentar uma sede absurda por essa palavra. De modo que a gente sinta a falta. É bom que a gente faz falar sobre isso. Como é que a gente ama o terceiro da palavra de Deus? Eu sinto falta de ouvir e meditar a palavra de Deus. Sim ou não sim? Cada um responde o seu. Porque a gente vai identificar se a palavra de Deus é dimensão amada, é para Deus. Amém? Essa é a palavra que motiva a transformação da igreja. Mas a lei da palavra é a Eucaristia. E ela, por si só, já fala e ela vai desenvolver as nossas vidas. Mas é importante nós pensarmos na caridade como instrumento da grande transformação das nossas vidas. A igreja é uma comunidade na casa de cristãos que vive da palavra, da Eucaristia e da caridade. Eu quero falar de novo com vocês vão responder. É mais importante o catolicismo ou o cristianismo? Meus amados irmãos e irmãs, infelizmente nós às vezes como igreja, não só como igreja católica, mas também todos os outros segmentos cristãos, acabam vivendo uma experiência indevida naquilo que é verdadeiramente essencial, perdendo tempo neste mundo e atrasando o reino de Deus aqui na terra. Para muitos, é mais importante o catolicismo do que o cristianismo, mas naturalmente é rápido. O mais importante não é o catolicismo, o mais importante é o cristianismo. Qual é o mais importante? O catolicismo e o cristianismo. Lembro de todas as vezes que o Senhor se dirigiu aos fariseus, inclusive hoje no Evangelho, aos mestres da lei, aos sumos sacerdotes, e na maioria das vezes me colocou críticas ferrenhas em relação à sua vivência, ao seu farisaísmo, e ainda disse assim: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. As prostitutas os precederão no reino dos céus. E ninguém se acha santo nem no direito de acusar o pecado de ninguém, porque você pode ir primeiro no Evangelho da Graça. E aí a gente entende que mais importante é o cristianismo do que o catolicismo. Se eu viver o meu catolicismo perfeito,
10 mandamentos da lei de Deus, 5 mandamentos da igreja, sempre igual a tudo, mas eu não estou como cristão e agitador. Qual é mais importante? Tempo. E aí o tempo vai ser perdido por, infelizmente, estruturas que vão se amarrando nas suas regras, esquecendo que mais importante de tudo é o amor. E que a falta do amor desconstrói todas as outras obras. Mais importante é o testemunho. Gente, isso é sério demais. Nós estamos perdendo muito tempo. E a grande dificuldade que a gente encontra, meus irmãos e minhas irmãs, é perceber que nós estamos gastando energias lutando contra o inimigo errado. Um dos grandes feitos da Legião de Maria, quando ao Salve Maria, a almoção, a implantação da cura, Rainha dos Anjos, da nossa nova essa poderzinha, me deram a incumbência de fazer a almoção. E ali estava guardado o segredo daquilo que é a hora de Deus dizia hoje, que faz com que esse Deus nosso também mover nossos corações. Lá diz assim, a Legião de Maria, que é você que para o seu movimento apostolado, para a sua apostolado, para a sua própria vida, tem a intenção verdadeira de deste mundo lutar contra as forças das trevas e contra Satanás. Não se perca a Legião de Maria lutando contra outros inimigos, a não ser o verdadeiro inimigo que nós temos em comum. Tem muitos que estão se matando lá, brigando entre si, igrejas brigando entre si, criticando umas às outras, se dividindo como igrejas, esquecendo que estão lutando contra o inimigo errado. O único inimigo dentro do qual nós temos sido levantados para defender o outro inimigo, quem é? Satanás. Mas é mais uma briga, né? Olha, vocês vão ligar, mas tem briga. Pouca coisa já é probleminha, pouca coisa é uma destruição, pouca coisa. E aí, ao invés de gastarmos tempo em edificar a nossa vida do Senhor, acabamos gastando tempo, consumindo energia, destruindo o inimigo errado, o nosso irmão ou a nossa irmã. E aí a gente entende por que é que o cristianismo é mais forte do que o catolicismo. Precisa ser mais essencial para nós. Porque se eu sou um cristão de verdade, a partir da palavra, da Eucaristia e da caridade, eu não admito isso comigo. E aí eu vejo que Deus está crescendo também. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Deus hoje faz a cada um de nós esse grande evento. E nós fazemos as nossas energias, perdendo tempo, lutando contra o inimigo errado. Enquanto você luta contra o inimigo errado, o inimigo certo, ele destrói, ele transforma certo e faz com que você nunca se encontre com isso. Lógico, ele está gastando energia muito errado. Por isso que a nossa experiência de igreja hoje precisa ser a seguinte: chega de padres que são mais padres do que cristãos. Chega de freiras que são mais freiras do que cristãs. Chega de leigos que são mais leigos, trabalham na igreja porque são verdadeiramente cristãos. Chega de católicos que são mais católicos do que cristãos. A única força da tradição religiosa e a única necessidade dela no mundo é fazer com que a fé transforme as pessoas. Se o costume religioso não transforma cada um de nós, já perdeu o efeito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente pretende a transformação da igreja, precisa começar por aí. E ainda tem mais. Quem já ouviu falar do Papa Francisco? Escuta esse homem, pelo amor de Deus. Escuta esse homem. A resposta para que essa igreja amadureça se chama Papa Francisco.
e tem sido muito criticado, mas unicamente só está fazendo uma coisa, tentando descascar as cascas que o tempo foi colocando na igreja, fazendo com que ela se torne aquela origem tão primitiva e tão verdadeira que foi capaz de nos fazer chegar até aqui. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, nos dá a experiência profunda que é a verdadeira igreja. Os cristãos tinham tudo em comum, vendiam o que tinham, partilhavam, estavam todos preocupados uns com as necessidades dos outros. E é isso que vai fazer com que a igreja se transforme. Se isso não existir, acabou. E às vezes nós nos apegamos à proposta que o Senhor nos apresenta como uma grande resposta de salvação. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Mas não esqueçam você e eu que a igreja não é a estrutura. A igreja sou eu e é você. E o inferno destrói a mim e destrói a você. E nós precisamos pensar nesse tema, a obra, a comunidade de comunidades, a renovação, a conversão pastoral da igreja, por aí, tentando fazer com que isso possa mudar a nossa vida a partir daquilo que é de verdade essencial. Estudos, métodos, tentativas, já mostraram que acabam ficando somente no plano da teoria. Ou a gente volta para o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, ou a igreja vai simplesmente fazer com que a estrutura caminhe no tempo, mas não permita que o reino de Deus se estabeleça no reino dos céus. Difícil, né? Mas é o caminho que o Senhor apresenta para cada um de nós. Por isso que nós precisamos seguir uma fé completamente renovada. Como conhecido o Senhor de Deus, eu creio, mas não mudar a minha fé. Mas não uma fé de tradicionalismos, uma fé simplesmente acostumada com as coisas de Deus. Uma fé viva, testemunhada do amor pelos irmãos. Essa é a igreja de uma comunidade, casa de cristãos. Se abrigar membros que não são cristãos, é a essência da sua vida. Por isso, o convite de Deus a mim, primeiro como padre, e a você hoje, é que pensemos na prioridade de Deus e sejamos verdadeiros, cristãos. E não temos outros limitados. Meu Senhor, em Deus, vamos ficar de pé com o nosso coração. Meu Senhor, em Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus, mas além da minha fé, mas além da minha fé.
entre os cristãos. Eu quero fazer do mesmo jeito que os seus apóstolos fizeram. Conspiram, converter multidões, por esse mal. Por isso, ame você. Abre os meus limites, a minha falta de paciência, a minha falta de compreensão, aos meus julgamentos e a tudo aquilo